Olá, meu nome é Davi Guzmão, eu sou médico ortopedista e hoje estamos aqui com um visitante, o Dr. Thiago Fux, de Curitiba. Olá, tudo bom? Sou lá de Curitiba, sou especialista em cirurgia do quadril e do joelho e eu vim hoje aqui em Porto Alegre fazer uma visita aqui com o Davi e para a gente discutir alguns casos e falar um pouco para vocês sobre medicina preservadora, em especial sobre artroscopia do quadril. E a ideia é sempre, né, Thiago, que a gente sempre aprende quando um vai visitar o outro. A gente faz uma visita, aprende alguns detalhes, a gente sempre está em busca de alguns detalhes técnicos em relação à cirurgia, e isso aí é uma forma de somar os conhecimentos. A gente vai mostrar para vocês um caso interessante aqui, que vai ser o próximo paciente que vai ser operado. A gente já está com os exames de raio-x, e isso é uma rotina que a gente sempre faz, né? Além de estudar o raio-x no consultório, no momento que faz o diagnóstico. Antes da cirurgia, a gente coloca os exames radiográficos, a ressonância, que também está guardada aqui, mas a ressonância é um exame um pouquinho mais complexo para mostrar no vídeo. E a gente aproveita para fazer o planejamento imediatamente pré-operatório. O que a gente vai fazer na cirurgia? O que vai ser executado? Toda vez que a gente vai operar, independente do plano que é estabelecido no consultório, diagnóstico, exame clínico, exames de imagem, a gente tem na sala os exames, por quê? Por um controle, muitas vezes são várias cirurgias, então individualizar cada caso naquele momento é importante. A gente ter presente as informações do prontuário, né? A gente trata pacientes, a gente trata um paciente que tem um quadril, que ele tem queixas, então essa junção de dados clínicos com imagem é extremamente importante. Então na sala sempre é fundamental para a segurança do paciente essa discussão e essa revisão. Revisão completa, né? Uma coisa que é interessante nesse caso para ilustrar, que é uma discussão que volta e meia eu trago nos vídeos, porque os pacientes trazem isso no consultório no dia a dia. Doutor, eu tenho uma alteração nos dois lados, mas só me dói o lado direito, né? Eu vou operar os dois, vou operar só um. Será que eu não opero os dois uma vez? Eu não tenho dor. Será que eu vou ter que operar? E daqui quanto tempo eu vou ter que operar o outro lado? Vai doer, não vai doer? Vai desenvolver um desgaste, não vai desenvolver um desgaste? Então isso é uma questão super frequente. Comum. E, infelizmente, a gente não consegue prever o futuro, né? Então, é um exemplo desse caso aqui. Ele operou comigo há uns 2 anos atrás. Então, se vocês olharem aqui esse raio-x, é muito parecido um lado com o outro. Porque, nesse caso, nesse paciente, a alteração de formato do quadril não está se mostrando tanto na radiografia de frente, que a gente chama de anteroposterior. E aqui eu vou mostrar depois uma outra incidência radiográfica, que isso foi um problema também, né, Thiago, para a gente padronizar a incidência correta, porque como era uma doença que não se via muito antes. 15, 20 anos, a pessoal da radiologia nem não sabia, não tinha nem os livros textos na formação dos profissionais de radiologia e mesmo dos médicos de quadril, não fazia parte essa questão dessas incidências específicas para avaliação do impacto femoacetabular. Então essa imagem, que é a imagem anteroposterior do quadril, que só se fazia essa, ela é boa, ela é fundamental. Você vai observar alterações acetabulares, algumas coisas do fêmur, a parte lateral, mas as outras imagens ela fica muito limitada, ela só vai te mostrar o que tem nesse plano. Você passa como normal em muitos médicos, em muitos casos como radiografia só em anteroposterior. Então vamos mostrar aqui agora uma outra incidência para avaliar uma das deformidades que mais causa problema na cartilagem, né? Que é o impacto femoacetabular tipo CAMI, que fica na parte da cabeça do fêmur. E eu quero chamar a atenção para vocês dessa curva inferior em relação à curva superior. Notem que são duas curvas que são um espelho, ela é perfeitinha, a curva de baixo é um espelho perfeito da curva de cima. São simétricas. São simétricas, absolutamente simétricas, né? E aqui nessa outra incidência também. Só que esse aqui é o quadril que já foi operado. Então, essa alteração de formato foi a alteração de formato que a gente fez na cirurgia passada para ter a correção e deixar o quadril com o formato mais esférico possível para que o quadril funcione com o mínimo de atrito possível.
Porque essa alteração, que se chama impacto femoroacetabular tipo CAMI, é a alteração que mais causa artrose no quadril. E hoje nós vamos operar o lado direito e notem que essa curva da parte de cima ela é diferente da parte de baixo. Tanto no raio-x de 45 graus quanto no raio-x de 90 graus é uma curvatura diferente. Inclusive, nesse caso aqui até não é uma alteração tão grande. Não é uma deformidade enorme. A gente vê aqui até uma marca, a gente chama de imagem em espelho, muitas vezes, pelo mecanismo do impacto. Kissing lesions, né? As lesões que se beijam ali. Do fêmur, que quando dobra, tem o contato com o acetábulo e faz essa marca, essa indentação. Essa indentação que é típica de um quadril que bate. Típico de um quadril que tem o mecanismo do impacto. É bem importante a gente se lembrar assim, mas doutor, essa minha radiografia não é tão alterada. Este é o paciente que vai ideal. ter o maior benefício. Esse é o paciente que tem menor lesão degenerativa, que tem menos lesão de cartilagem, que a lesão labral é menor e, consequentemente, ele tem um resultado a longo prazo e de tanto funcional quanto esportivo melhor. Porque a ideia, a cirurgia, ela não tem tanto para oferecer para uma lesão que já ocorreu na cartilagem. Então a ideia é, quanto mais precocemente a gente tratar o paciente que não teve lesão de cartilagem, a gente está tratando a origem do problema. A causa. A causa, que é a alteração de formato do quadril. Tratando a causa, a alteração de formato do quadril, que é o impacto femoroacetabular tipo CAMI, isso impede o dano na cartilagem. E essa é a melhor maneira de preservar. Que é a grande ideia, porque a cartilagem, até o momento atual, não é reversível. A lesão não é reversível. Então, a reversão parcial. Vamos dizer assim, mas a preservação, a artroscopia para o impacto é uma cirurgia, tá na causa, tá no dano, aonde ela vai gerar o problema. Então, a preservação. Eu costumo dar um exemplo assim, se tu tem uma floresta, né? Não adianta tu querer preservar a floresta depois que ela já foi desmatada. Sim. Só adianta preservar quando a gente tem o substrato para preservar. Tem que ter cartilagem. Então essas lesões não tão agressivas, não tão grandes. Vocês vão notar que o espaço da cartilagem do paciente ele é normal. Ele não tem artrose. Ele tem a quantidade de cartilagem normal. E justamente por ter começado a ter dor no local mais comum, que é na virilha, ele começou a ter dor, a gente fez os exames de raio-x, de ressonância, fez o diagnóstico e a gente indica o tratamento para fazer essa correção, para não deixar progredir. O tratamento precoce, no início dos sintomas, não esperar 1, 2, 3 anos de sintoma, muda muito o resultado a longo prazo devido à lesão de cartilagem. Esse paciente, por exemplo, é o exemplo comum. É um paciente homem de 32 anos que tem dor no quadril há alguns meses. Esse é o paciente que merece maior cuidado, maior atenção, porque esse é um quadril potencialmente curável. Porque antes de a lesão degenerativa, a lesão condral de alto grau. Exatamente. Então, falando novamente no caso desse paciente, ele teve dor primeiro de um lado e no outro lado ele não tinha dor nenhuma. Sim. Então a gente não opera o quadril que está assintomático, mas a gente classifica aquele quadril do outro lado como um quadril em risco potencial, onde a gente orienta o paciente e monitora mais de perto a articulação. O que você diz para o teu paciente quando ele faz a pergunta? Meu outro lado tem a morfologia do impacto, eu não tenho dor. Formato. Qual é a minha chance de ele ter que operar o outro lado? Eu digo o seguinte, que tem uma certa chance que vai ser... Em torno de 70% dos pacientes vão ter a mesma morfologia. Isso. Tá? A necessidade de operar o outro lado vai depender de vários fatores, que é o tamanho da alteração de formato, que é a atividade dele do dia a dia, qual é o membro dominante, qual que ele vai fazer. Né? Então tem uma série de coisas que é difícil a gente prever. Nas minhas mãos, em torno de uns 50% acaba precisando operar o outro lado. Eu falo para os pacientes, olha... Morfologicamente, de 70% a 90% tem alteração do lado contralateral. Né? E dos pacientes que eu opero um lado, 50% acabam operando o outro lado dentro de 1 a 2 anos. Isso dentro dessa faixa de tempo. Faixa, isso. Porque, às vezes, o que acontece, pode passar vários anos, tipo assim, passar uns 5, 10 anos, e aí começar a doer. Começar a doer, mas geralmente vai doer dentro de 6 meses, Porque às vezes o quadril que dói tá doendo tanto que a outra dor ele não valoriza. E aí, no momento que uma dor sai, passa a chamar atenção. Tem alguns pacientes que na fase de reabilitação pós-operatória de um lado,
acabam por Começa a compensação a usar o outro lado mais e aí começa a doer eles voltam, agora o outro lado começou a doer. Será porque eu tive o diagnóstico que o médico me explicou? Ou será porque eu forcei mais? Né? Que é a gente sabe identificar o que a gente conhece. Então, quando o paciente está informado e orientado sobre o problema, muitas vezes ele presta atenção. Quantos dos pacientes, assim, especialmente do sexo masculino, não te dizem assim: ah, doutor, mas eu achei que isso era só uma virilha aberta. Uma virilha aberta. Eu achei que era uma distensão muscular. Eu tenho uma dorzinha aqui no meu pubis, não melhora, nunca melhorou. Eu tenho dor desde meus 15, 16 anos, mas jogava, tomava um anti-inflamatório, parava, né? Comum. Esse é o paciente que merece atenção. E o ideal, claro, é quanto mais próximo dos sintomas, né, como tu comentou, quanto mais próximo do sintoma a cirurgia for realizada, menos dano na cartilagem. A ideia é a preservação. Porque qual que é a ideia disso aqui? A gente fala preservação, mas às vezes fica num sentido meio abstrato, né? Vamos resumir. Evitar a prótese. Evitar a prótese. Evitar a prótese. Evitar é adiar, postergar a qualidade de vida, tanto social, trabalho e esportiva. Não, melhor ainda, evitar a prótese sem diminuir a atividade física que o paciente deseja fazer. Porque o paciente hoje, ele tendo artrose ou não tendo artrose, ele quer fazer tudo. Ele quer trabalhar no que ele quiser, ele quer viajar para onde ele quiser, ele quer fazer esporte, ele quer correr, pedalar. Outra coisa, né, Thiago? Qual que é o trabalho do ortopedista? Não é chegar para o paciente e dizer assim: para de jogar futebol. Não é esse. O trabalho do ortopedista é ajudar a pessoa a permanecer no seu grau de atividade física que deseja. Claro que a gente não está falando que vai ter algumas situações que a gente vai ter que pedir para parar. Tem limitações, sim. O caso passado que a gente operou, tinha um cisto no acetábulo grande, é um paciente jovem, tinha 30 anos também. E eu falei para o paciente: olha, esse cisto que tu tem no quadril é grave, mesmo com a cirurgia, vai ser melhor para o teu quadril parar com certas atividades. Então, é um custo-benefício. A gente tem que ser... Pode jogar futebol? Pode correr? Pode. Porém, algumas atividades são mais agressivas para a cartilagem e que outras menos. E, então, se você... e acaba tendo que monitorizar de mais de perto, né? Tem que olhar esse paciente mais de perto, mais seguido. A resposta pare, não faça mais nada, hoje em dia não é mais aceita nem por quem trabalha com medicina preservadora, nem pelos pacientes. Até porque agora nós temos ferramentas para fazer isso e a gente reconhece a origem, coisas que antes não tinha. Né? E é isso que a gente está falando assim, antes dos anos 2000, é um conceito que surgiu em 2001. E que é potencialmente bem tratável, sem tanta morbidade, com excelentes resultados. É isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. participação do Thiago, que já participou outra vez, só que naquela vez era em Curitiba, né? Agora a gente está em Porto Alegre. Sigam acompanhando, se inscrevam no canal, compartilhem isso com pessoas com que vocês gostem. Confiram o canal do Thiago. Como é que é o teu canal lá, Thiago? Tem a nossa página, o institutofux.com.br, tem o nosso canal no YouTube, que é o Instituto Fux também, o Instagram, o Facebook. Então a gente também trabalha com essa parte de informação ao paciente, que talvez seja um dos princípios do bom resultado. O paciente entender o que está acontecendo. Parte do trabalho médico é a educação do paciente. Então, o resultado muda completamente quando o paciente entende o que ele tem, o que ele tem que fazer e o que vai ser feito com ele, né? Isso é bem importante. Então tá, beleza. Até mais.